convidado especial do Persona em Foco de hoje é Dedé Santana, um artista de formação circense que transita pela televisão, pelo cinema e pelo teatro, mas sem nunca deixar o circo de lado. Dedé vem nos falar da sua carreira como palhaço, ator, diretor e produtor de cinema e de televisão. E, claro, também dos Trapalhões. A conversa será conduzida pela atriz Silvia Massari, que acompanha Dedé e os Trapalhões desde as suas primeiras aparições na TV. O Dedé, eu acho que faz parte da minha vida artística, porque eu comecei trabalhando em teatro e quando eu fui para a televisão, logo depois fui fazer Trapalhões, ainda na Tupi. Eles foram para a Globo, eu fui também, quer dizer... Então eu trabalho há muitos e muitos anos com o Dedé e ele é um grande amigo, né? Eu conheço muito da vida dele e ele da minha. E pelo jornalista e escritor Rafael Spaca, pesquisador e autor de livros sobre a trajetória do grupo de humor mais famoso do Brasil. O Dedé eu conheço desde que eu me conheço como gente, né? Porque eu sempre assisti os Trapalhões, então desde pequeno, mas assim, de fato mesmo, quando eu comecei a minha pesquisa do cinema dos Trapalhões. Comecei a entrevistar um monte de gente pro livro, e aí eu entrevistei o Dedé e eu tive a honra de um dia dividir com ele a mesa do lançamento do livro lá no Rio de Janeiro, né? Então dali a gente começou a conversar, eu sempre encho o saco dele com um negócio de perguntas sobre os Trapalhões, em relação às minhas pesquisas, né? Ele sempre tá um cara muito disposto a ajudar, né? É uma enciclopédia viva, o Dedé. Dedé Santana. Dedé Santana, muito obrigado pela sua presença aqui no Persona em Foco. Eu que agradeço. Uma grande honra te receber aqui. Silvia, você começa? Sim, Dedé, uma curiosidade que todo mundo tem. Como é que é a rotina de uma criança que nasce dentro de um circo? É bem interessante, né? A dificuldade, hoje está mais fácil, mas a dificuldade da nossa época era o estudo, porque nós estudamos assim, um mês em cada cidade, 2 meses em cada cidade, né? Eu imagino. E aquela rotina, a gente se levantava às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, estava no picadeiro, já treinando, fazendo... Porque Você começou muito cedo, né? Eu com fiz 3 meses. 3 meses de idade, eu entrei, o Spaco sabe disso, com 3 meses de idade eu entrei no colo da minha mãe a primeira vez no palco. É que era assim, era drama, antigamente, você sabe, né, era circo e teatro também, era uma peça que chamava Cabana do Pai Tomás, e eu estava assim na coxinha, meu pai me botava numa caixinha, assim, não era nem berço, era uma caixinha, e a minha mãe entrava com um filho no colo, que era filha, minha mãe fazia uma escrava, né, e aí meu pai falou, não, pega o Dedé, bota ele, e botou e eu fui. Então, eu tinha 3 meses de idade. Aí eles botaram uma bolachão, assim, um LP, que é para o choro de criança, né? E aí, na hora que tiraram do colo da minha mãe, que a minha mãe era uma escrava, vendida para uma fazenda, e eu ficava na outra, né? Aí eu comecei a chorar. Acho que eu estava quentinho no colo da minha mãe, sei lá. Substituiu a comecei a chorar. Então, eu chorei na hora certa, não precisou botar o disco, né? E aí os artistas que estavam ali em cena começaram a rir, né? E a plateia não entendeu, porque era uma cena altamente dramática, separando o filho da mãe. Aí meu pai, que fazia o Senhor dos Escravos, meu pai era muito claro, alto, olho verde e tal, descendente cigano e tal. Aí meu pai parou e explicou para a plateia, falou assim, olha, sabe o que é isso, tinha o disco e tal, e ele chorou na hora certa. Então foi meu primeiro aplauso
com 3 meses de idade. Maravilha. Você acredita isso? Já nasceu artista. E minha primeira vaia com 16 anos. É que meu pai levava aquelas duplas caipira e nesse dia ele estava levando tunico e tinoco, né? E o tunico e tinoco, no circo, ele fazia 3, 4 circos, assim. E meu pai ficou por último. E meu pai toda hora falava, entra lá e estica lá. E eu falava, já estava dando meia-noite e os homens não chegavam, rapaz. E eu entrava, falava, contava piada, caía no chão. O povo começou rindo e tal, mas depois já começaram ficando sério. Já era meia-noite quando eu entrei, o povo... Graças a Deus eles chegaram, né? E Isso Dedé, aí. você citou seu pai, né? E você passou um drama com ele, que foi a morte dele, você teve que se apresentar no dia. Conta essa Rapaz, história. eu sou muito agradecido a Deus por muita coisa que aconteceu na minha vida, né? Na minha carreira, né? Porque o meu pai, o circo do meu pai é um circo pobre, loninha furada e tal, aquele cirquinho mesmo, né? Pequeno. Mas para mim era o circo mais lindo do mundo, porque era o circo da minha família. E nós chegamos em Cubatão e a gente estava muito mal, mas mal mesmo, o circo estava feio. Meu pai falou, vai ser tudo ou nada. Naquela época eles acreditavam muito no fio de bigode, hoje está mais difícil. Meu pai foi nas firmas ali, na loja de ferragem, na loja de tinta, e pediu tudo fiado para pagar depois da estreia. E as pessoas foram aceitando, aí compramos material, enfeitamos a frente, propaganda também, fazendo propaganda na rádio para pagar depois da estreia, tudo para pagar depois da estreia, mas enfeitamos o circo, ficou bonito a frente do circo e tal. E no dia da estreia, a gente conseguiu vender todos os ingressos, estava lotado. E meu pai, faltava retocar um negócio, acho que na frente do palco, do picadeiro, meu pai foi comprar uma lata de tinta, foi atropelado e morreu. Meu Deus. E aí foi terrível a coisa, aí nós não tínhamos dinheiro para fazer o enterro do meu pai. Aí nós pegamos meu pai, levamos lá para trás, assim atrás da... E estávamos velando ele lá. E a minha mãe falou, vamos ter que trabalhar, senão a gente não paga ninguém, Minha mãe foi muito forte. E a gente não tem dinheiro para fazer o enterro do seu pai. E eu, meu irmão, Dino Santana, cada vez que eu lembro disso, eu fico meio assim... Aí eu me lembro que eu e meu irmão entrava no picadeiro, nós éramos 2 palhaços do circo, né? E o público ria, aplaudia, e quando a gente virava, a gente estava chorando mesmo, chorando mesmo. Aí eu comecei a estudar e trabalhar, né? Eu fui verdureiro, engraxate, ajudante de mecânico, trabalhei em fábrica de doce, trabalhei em carvoaria, foi o pior emprego que eu tive, né? Para sobreviver nessa época. Porque eu estudava, trabalhava e trabalhava no circo, né? Eu fiz um pouco, até fui cortador de caminhão, conselheiro Crispiniano ali, perto do Teatro Municipal. Eu trabalhei muitos anos aí na fábrica como cortador de camisa, fui cortador e infestador. Quem conhece isso aí sabe o que é, infestar e cortar camisa. Tudo isso cheguei a cortar 1.200 camisas num dia, né? Eu estudava, trabalhava. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. Eu fui trabalhar com a Arrelia, minha família, fomos trabalhar no circo do Arrelia. A Arrelia, para quem não sabe, ele foi o maior comediante palhaço de São Paulo. Não tinha ninguém igual ele, um palhaço moderno. Inclusive, ele é advogado, né? Ele um palhaço moderno e tal. E sexta-feira, ele pegou a televisão, e ele ia para a televisão. E eu substituía ele, eu que fazia. Aí eu falava com meu irmão, engraçado, rapaz, eu entro, faço as mesmas piadas, eu faço tudo igual a ele, e o povo não ri igual, ria metade. Eu falei, pô, eu queria que eles rissem igual que ri com a... Meu irmão falava, o Dino Santana, isso é tempo de piada, isso com o tempo você vai pegar. Mas sabe o que é isso? É que tal. você sempre foi o galã. Né? Você sempre foi o galã. Galã feio, mas os 4 eram tão feios que eram melhorzinhos. Terra de cego, né? E aí, o que aconteceu? Um dia eu saí da Confecções Ferrini, tinha que pegar, acho que 2 ônibus, e saí atrasado, e o Arrelia era assim, o circo dele. 8 horas era 8 horas, não era 5 para as 8, nem 8 e 5. 8 horas começava. E eu cheguei atrasado e tal, a música já estava tocando, eu me vesti correndo e entrei em cena. Ele fazia umas comedinhas, né? E o povo riu muito comigo naquele dia. Eu falei, caramba, como eles estão rindo comigo. Aí quando terminou a comédia, eu falei, poxa, Dino, você viu hoje
como eles riram comigo muito. Aí meu irmão falou, você não esqueceu nada? Eu falei, o quê? Você esqueceu de pintar a cara? Olha, Eu entrei de cara limpa. No circo você se especializou em alguns números, né? Quais foram? E você tem uma história curiosa também disso. Eu ri, porque eu lembrei do meu pai agora. O meu pai que reuniu meus irmãos todos assim, quantos números você está fazendo? A minha irmã falou, faço um, deslocação, então, o outro, quantos números você faz? Meu irmão falou, eu faço malabares e não sei, e você está fazendo o quê? Eu estou fazendo acrobacia, não sei o quê. Aí virou para mim e falou, Dedé, quantos números você está fazendo? Eu falei, 8. Meu pai parou e falou, 8? Eu falei, 8. Ele falou para mim e falou, por que você não faz um bom? Porque quem faz 8 números em circo é 8 porcaria, não se especializou em nenhum, né? Você estava falando de trabalho, né, desses números de circo que você fez. Agora, assim, e como é namorar no circo? Você conheceu a Ana Rosa, ela era de uma família circense, né? Como conciliar trabalho e namoro? Era meio cigana também, né? Ali foi uma coisa meio arranjada, assim, né? Era novo e trabalhava muito, né? No circo é uma vida bem difícil mesmo, né? Aí aí ela começou a trabalhar e a gente começou a namorar e quando a gente viu, a gente estava casando, né? Mas foi um namoro assim muito rápido. Circos diferentes. Você com a Ana Rosa, depois de casados, foram para Brasília, né, Dedé? Fomos para Brasília. Como é que você foi? O que você foi fazer em Brasília que nem era inaugurada ainda? Pois sabe o que foi? Nós estávamos em Minas Gerais, se não me engano, o governador Valadares, e um caminhoneiro lá falou, foi assistir o espetáculo. Aí, sabe como é? O pessoal de circo assim conversa muito, e esse caminhoneiro queria me conhecer. Puxa, aquele cara é engraçado. Outro caso aí. Ele falou, rapaz, você é um grande comediante, esse caminhoneiro falando comigo. Ele falou, mas você me desculpe, aquele caipira é melhor do que você, cara. O caipira era eu mesmo. Eu fazia o palhaço e depois eu entrava de caipira, eu fazia meio Mazzaropi e tal. Ele achava que o caipira era melhor do que eu. Agora você fez de tudo Não, em Brasília, aí ele falou né? assim, puxa, sabe que Brasília tem não sei quantos homens trabalhando e não sei o quê, sabe que não tem uma diversão lá, ninguém... Eu falei, Brasília... Eu falei, vem cá, rapaz, quantos caminhões você tem? Ele falou, eu tenho 2. Eu falei, eu tenho 2 aqui. Você topa levar gente para Brasília? Ele falou, topo, então vamos embora para Brasília. Reuni todo mundo, aí fomos... Ana Rosa é uma pessoa... Ana Rosa é fantástica, né? fantástica. Uma pessoa maravilhosa. Não sei nem o que falar da Ana Rosa. Aí chegamos em Brasília, era o primeiro circo lá em Brasília e tal. E aí o pessoal da rádio foi me ver e me contratou para fazer um programa na rádio. E eu fazia pintado de palhaço na rádio, era 10 horas da manhã, chamava, se não me engano, Domingo de Festa e tal. E eu acabei inaugurando a televisão lá. Dedé, nós temos alguns depoimentos para mostrar para você. O primeiro deles veio diretamente de Portugal. Você já sabe de quem é, né? Falar sobre o Dedé é agradável, prazeroso. Afinal, a gente se conhece há pouquinho tempo, né, Dedé? Pouco mais de 60 anos. Tivemos momentos felizes, alegres, outros nem tanto. Nós fizemos bastante coisa juntos, produzimos muitas coisas, inauguramos a TV Alvorada em Brasília e num determinado momento, como nós somos artistas, a vida nos separou e cada um foi para o seu lado, fazendo coisas novas. Eu acompanhei com o Brasil todo o sucesso que você fez com os Trapalhões. Você deve ter passado por um perrengue, por uma fase difícil e de muita dor quando o Mussum e o Zacarias foram embora. Eu acho que o chão deve ter sumido dos seus pés, eu acredito. Mas eu te admiro e te parabenizo porque você deu a volta por cima, voltou à ativa. Eu te desejo muitos anos de vida, muita saúde e que você continue com essa garra, com essa força e mantendo acesa essa chama interior que te motiva e que te eleva e que te dá força para você continuar nessa aventura maravilhosa que é a vida. Um abraço.
nem o que comentar, né? É engraçado que quando eu me separei da Ana Rosa foi numa coisa, tudo numa boa mesmo, né? A gente viu que não estava dando muito certo e tal, e eu separei dela, e a gente estava fazendo uma peça de teatro, aí a peça acabou. E eu fui morar com um amigo meu no quartinho lá no apartamento dele, e eu tenho uma história também interessante com a Ana Rosa. Tudo meu tem uma história, né? E aí eu fiquei sem dinheiro. Aí o Gibe, né? O Gibe e o Péricles, esse pessoal tudo que é meio parente meu, estavam procurando para a TV Tupi, eles iam fazer a Alma Cigana e procuravam uma atriz. Essa atriz tinha que cantar, dançar espanhol, tocar castanhola e tocar acordeon e ser atriz. Aí eles falaram assim, nós temos essa atriz. Aí o diretor, não me lembro quem é o nome, ele falou, tem essa atriz, então traz. Eu tinha feito teste com não sei quantos. Aí a Ana Rosa começou o teste, sapateou, tocou castanhola, pegou o acordeão, saiu, então ele falou, é essa. E aí ela fez um sucesso tremendo na Alma Cigana. E aí, cada 15 dias eu ia lá atrás dela. Ana Rosa, me arruma uma graninha que eu tô sem dinheiro para comer, cara. Ela falou, tá, peraí, vou tirar um vale e tal. E ela me sustentou muito tempo, às vezes, me dando dinheiro e tal. Você teve uma dupla com uma pessoa que eu adorava, tive o privilégio de conhecer, que foi seu irmão, o Dino. Dino Santana. O que é que vocês faziam juntos? Como era o trabalho? Olha, em circo nós fizemos de tudo, né? Depois o Arnaud criou uma dupla para a gente, para a televisão, que era o Maloca e Bonitão. Mas o Dino, apesar dele ser quase 8 anos mais novo do que eu, ele era meu pai, meu irmão, meu amigo, conselheiro. Quando ele faleceu, eu caí em depressão, engordei, fiquei com 140 quilos, eu não queria mais trabalhar, queria largar tudo, né? Aí depois, aos pouquinhos, eu fui voltando de novo. Dedé, o vídeo que nós temos agora é de um artista que começou com você, também jovem, garoto quase, lá no circo. Olha só quem é, hein? Ô Dedé, ó eu aqui. Eu tô aqui, Dedé, batendo papo com o Atílio. Tô explicando para ele como foi que eu entrei no teu circo na década de 50. Eu lembro que eu fiz amizade com a dona Ildomar Pimenta, que era a porteira, né? E aí ela falou, já que você tem dom para ser artista, vem trabalhar aqui no circo. Eu vou falar pro Dedé, que está namorando a minha filha, que era a Ana Rosa. Eu falei, é porque eu quero ser autista, né? Falei isso pro Dedé, cheguei no circo, Dedé, eu quero ser autista. Aí o irmão dele, o Dino Santana, que estava perto, falou, pode deixar que você vai ser autista. Você já vai começar a ser artista hoje, vai me ajudar a desmontar o circo, carregar os caminhões, vai ajudar a montar, logo você já é um autista. Mas eu tive uma professora muito bacana, que era a dona Hilda, lá no circo do Dedé, e também a dona Ondina Santana, serpente humana, mãe do Dedé, que sempre que eu pronunciava uma palavra errada, que aliás eram quase todas erradas, elas me ensinavam certo. Eu me lembro que às vezes eu saía junto com o Dino na rua fazendo propaganda, e eu anunciava assim, Circo Revista Real, dentro de um circo, um espetáculo teatral. Quando eu chego na porta do circo, já tá lá as duas. Não é teatral, é teatral, é teatral. E ficaram, é teatral, grava bem, não fica falando errado, menino. Aquele abraço, Dedé. Muito obrigado por tudo, viu? Você é meu irmão de criação, é meu pai, é meu tudo, meu amigão, o eterno trapalhão. Obrigado. Tchau, Dedé. Tchau. Ele que faz. Você sabe que você vai morar sempre no meu coração, né? Eu me lembro, isso é interessante, ele chegou lá e falou para mim assim, eu quero ser autista. O meu irmão falou, você quer ser artista? Peraí, deu uma marreta para ele, então começa a bater no estaca. E depois ele acabou, um cara com muita boa vontade, um cara de muita força de vontade, ele acabou fazendo um número hoje, e depois ele chegou a ser um grande malabarista, mas eu botei ele nas comédias, nos dramas, ele entrava também.
O Bruno Edson citou aí o teatro de revista. Vocês tinham um circo-teatro de revista. Circo, foi o primeiro circo sobre teatro de revista do Brasil. Eu queria modernizar, já tinha essa mania de querer fazer as coisas mais modernas. E como o drama já não estava funcionando tanto no circo, né? Porque aí já começou a televisão, aquela coisa, e o drama não funcionava, eu me lembrei que eu tinha feito teatro em revista, eu vou fazer teatro em revista. Aí contratei 6, 7 bailarinas, a Ana Rosa fazia tudo, né? Cantava, dançava, não sei o quê. Eu falei, vamos criar, então eu fazia, tinha um prólogo, um final e botava os esquetes no meio. E aquilo foi um sucesso tremendo. Na época, arrebentou, viu? Foi o que modernizou o circo naquela época, né? Mas como as mulheres entravam de biquíni, e não era biquíni pequenininho igual hoje, era aqueles maiôzão de 2 peças, o pessoal falava, você vai no circo das mulheres peladas? Eu me lembro que as mulheres, os maridos, as mulheres iam para a porta do circo e ficavam lá esperando os maridos e não deixavam entrar. Puxava os maridos não podiam entrar no circo. Era muito, muito engraçado isso aí. Nós temos um intervalinho agora, é bem rápido. Voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. Pronto, já estamos de volta. Hoje nós temos aqui a atriz Silvia Massari, o jornalista e escritor Rafael Spaca, que estão fazendo 1000 perguntas para o Dedé Santana. Obrigado, Silvio. Dedé, Oi. como surgiram os Trapalhões? Quantas horas tem o programa aí? Se tiver bastante tempo, dá para contar. Não, na realidade, tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi. Nós já tínhamos 7, 8 filmes. Você sabe disso que você fez aí, a história do cinema dos Trapalhões. Nós tínhamos 7, 8 filmes já estourando bilheteria, né? O primeiro filme é que foi muito difícil de fazer. Eu me lembro que o Renato disse assim, eu queria muito fazer cinema. Eu era muito amigo do Átila Iório, e o Átila Iório era o cara do cinema nacional, né? Ele tinha feito Vidas Secas, Assalto ao Trem Pagador. Ele tinha me levado para fazer um filme que chamava Lana, a Rainha das Amazonas. Você sabe como é que era esse filme? Eram todos alemães, até depois tem um ator lá que concorreu ao Oscar, chamava Antônio Differsen, né? E eu fui trabalhar com os alemães e quando mandaram o texto, rapaz, era esquisito, porque o alemão falava, aí o meu texto ele falava boa tarde, eu falava 1, 2, 3, 4, 5, boa noite, ou 6, 7, 8, 9. Eles falavam em alemão, a gente falava em número, porque depois dublava e dava certo, entendeu? E aí o primeiro filme foi difícil, aí o Átila falou assim, vou te levar no Jabas Barbosa, era o irmão do Chacrinha, e nós fomos lá falar com o Jabba recebeu o Átila, era o rei do cinema, né? Entra, Átila e tal, esse aqui é o Dedé. Aí ele, sim, nem deu muita atenção. Aí entrou e tal, falou, eles estão querendo fazer um filme, ele e o companheiro dele, o Renato Aragão, e ele falou assim, acabou a época do preto e branco, mas eu tenho muito, porque antigamente era negativo e era muito caro o negativo, né? E ele falou, tenho muito negativo preto e branco. Se vocês toparem fazer um filme preto e branco, eu faço com vocês. Eu falei, eu topo qualquer coisa, eu quero fazer um filme. E foi o nosso primeiro filme, né, preto e branco e tal, e dali emendou. E que foi um sucesso. Foi um sucesso. Daí nós fizemos, se não me engano, Alibaba os 40 Ladrões, que já era colorido. Eu classifico os filmes dos Trapalhões assim, o melhor trabalho meu e do Renato foi no Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Aí começou e tal, e aí acabou a TV, na época da TV Celso, lembra que acabou? Sim. Nós ficamos aí todos desempregados. Vocês começaram na TV Tupi ou na Celso? Como é que foi? Tupi, tudo na Tupi. Eu fui na Tupi do Rio, eu comecei Tupi lá do com Rio, vocês, lá na Urca. Tupi do Rio. Tudo começou lá, né? Tupi, tá falando. E dali é que a gente... Eu sei que depois, mais tarde, acabou, Dedé estava indo muito bem, nós fazíamos um programa que chamava Legionários. Esse Legionário foi já com direção do Wilton Franco, 2 Feijão com Arroz, que foi um grande sucesso e tal. E depois veio os Adoráveis Trapalhões, Vanderlei Cardoso, Télio Maria, Ivon Cury. Ivon Cury.
Eu também estava no programa, mas não era um dos Trapalhões. Eu participava também, mas não era um dos Trapalhões. E depois acabou a TV Celso, nós viemos para a Record, e na Record nós começamos a fazer a praça. Aliás, eu devo a praça muito ao Carlos Alberto de Nobre, que me botou na praça com o pai dele e tal. Aí, fazendo a praça, o Elian Saldo, que era o diretor da Record, mandou chamar a gente e perguntou. Quando ele mandou chamar a gente, eu e Renato fomos lá com medo, falando, o que vai acontecer? Ele é o diretor-geral da televisão, alguma coisa vai acontecer, né? A gente com medo foi lá e ele falou, o que vocês estão fazendo no programa dos outros? Estamos trabalhando. Não, vocês têm que ter o programa de vocês. Vocês têm um programa? Nós falamos, temos, nós montamos um programa aí. Ele falou, tá, então arruma o programa que eu arrumo, o título é meu. Eu faço questão de fazer o título, né? Aí o Renato foi lá, nós bolamos e tal, viemos. Aí quando chegamos lá, ele falou assim, olha, arrumei um título que vai arrebentar. Nós falamos, qual o título? Os Insociáveis. Eu olhei para a cara do Renato, quando nós saímos de lá, falei, puta que merda. Esse título, Os Insociáveis. Mas não tinha jeito, ele era o diretor da televisão, né? Nós temos um depoimento aí de um artista que estava lá no começo dos Trapalhões, dos adoráveis Trapalhões, na TV Tupi. Olha só. Olá, pessoal do programa Persona em Foco. É um prazer muito grande conversar com vocês, falar um pouquinho dos Trapalhões, que começou na TV Celso, na época pelo Wilton, saudoso Wilton Franco, e todo mundo brincando, fazendo farra, e o programa ainda não tinha se criado um nome para o programa. De repente o Wilton viu aquela bagunça toda, o Wilton Franco viu aquela bagunça toda e falou, já sei o nome, Adoráveis Trapalhões. E foi aquele grande sucesso que aconteceu e até hoje é lembrado. Era eu, Renato Aragão, Ted Boy Marino, Ivon Cury. Aí depois ele foi para a TV Globo e eu participei de uns 2 ou 3 programas e fiquei amigo do Dedé Santana, que continua trabalhando, fazendo sucesso. E eu quero só desejar a esse grande amigo tudo de bom, que ele continue fazendo bastante sucesso e que eu continue sendo amigo dele e que a gente possa, em outras oportunidades, ter programas e eu cantar e trabalhar, atuar ao lado dele, tá bom? Grande abraço! Grande abraço! Vanderlei, a paz do Senhor, meu irmão. Ô, Dedé, vocês então estiveram na Excelsior, na Tupi do Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei com vocês, depois Tupi de São Paulo. Como é que vocês chegaram à Globo? Quem levou vocês para a TV Globo? Como é que foi? Há várias histórias aí, mas eu viajei com o meu tio, o Colé, muito no Teatro e Revista, e nessa época, na companhia do meu tio, trabalhava Sônia Mamed, maravilhosa, né, Sônia Mamed, e Augusto César Vanucci. E ele falou assim, e aí, Dedé, tudo bem e tal, rapaz, que saudade. Eu falei, cara, tu tá com tudo lá na Globo e tal. Ele falou, quer ir para a Globo? Eu falei, como quer ir para a Globo? Ele falou, vocês não querem ir para a Globo? Eu falei, não, mas aquele padrão de qualidade da Globo, esses palhaços de circo fazendo essa melecagem toda. Ele falou, não, estou perguntando se vocês querem ir para a Globo. Claro, quem que não quer? Aí, tudo bem. Ele falou, então aguarde um telefonema do Boni, me dá um número de telefone. Eu estava filmando no Rio, o Planalto dos Macacos, se não me engano, e o Renato mandou fazer um apartamento na casa dele para mim. Ele morava ali no Jardim Botânico. Sim. E na parte de cima ele fez um apartamentozinho para mim, porque eu passava mais tempo na casa dele do que em casa. Em frente à Globo. Aí eu cheguei, em frente à Globo, eu cheguei para ele e falei assim, olha, encontrei com o Augusto César Vanucci, ele vai ligar, ele falou, você está louco, Dedé? Pô, você está brincando e tal. E eu fiquei naquela ansiedade, a gente foi filmar, voltou e nada desse telefonema. Acho que 1h da manhã o Boni ligou. Boni ligou, falou com ele e tal, ele que atendeu, ele falou, pô, 1h da manhã, mas já era o Boni, né? Ele atendeu e tal, e a gente saiu. Eu falei, o que aconteceu? Ele mandou ir lá amanhã, mas não quer que vá na Globo.
marcou um encontro comigo em tal lugar assim, assim. O que eu faço? Tem filmagem? Eu falei, não, você vai. Eu vou para a filmagem e digo que você não está bem, que você não está passando bem. Eu fui para a filmagem sozinho, o Renato foi. E eu ansioso, eu não sabia se filmava, não tinha celular, né, naquela época, eu nervoso, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí cheguei lá na casa dele, né, eu cheguei na hora da janta e tal, a mulher dele era maravilhosa também, cheguei na hora da janta e ele não falava nada, e eu também não queria perguntar, e ele também não falava. Aí na hora da janta eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, pô, as notícias não são boas. Falei, não, ele falou, estamos contratados na Globo. Eu falei, o quê? Contratado na Globo? Ele falou, vamos ganhar 6 meses, nós vamos ficar recebendo sem trabalhar até resolver todos os problemas. Depois nós entramos. Acabou que a gente entrou antes de 6 meses, com 3 meses a gente entrou na Globo. Dedé, um ano depois da morte do Mussum, os Trapalhões saíam do ar. Não me fala, isso aí foi muito triste. Pouca gente sabe que vocês foram para Portugal. Fala um pouquinho dessa fase de Portugal, que muita gente não sabe. Rafael, eu não sei se você sabe disso, nós fomos para Portugal, o Boni mandou a gente lá para entregar um prêmio de comediante, era tipo uma entrega de Oscar, era um lugar lindo assim, não me lembro o nome, mas tinha tapete vermelho, não sei o quê, e a produção foi lá no nosso hotel e falou, tem que ser de smoke. Aí nós saímos correndo para comprar smoke lá em Portugal, foi uma correria. E aí a produção falou, qual a cor de limusine que vocês querem? Eu falei, por quê? Não, porque vocês chegam de limusine, nós é que damos a limusine. Eu falei com o Renato, vamos pedir uma carroça. Ele falou, o quê? Eu falei, pedir uma carroça. Eu falei, dá para enfeitar uma carroça? Então, os caras falaram, vocês são loucos? Não, nós queremos uma carroça. No outro dia só dava gente nas televisões, Dedé, jornal. vocês ficaram 3 anos em primeiro aí lugar ficou assim, em Portugal. Aí ficou, pô, os brasileiros chegam de carroça, não sei o quê, não sei o quê. Aí, naquele dia mesmo, o Balsemão, que era o dono da SIC, mandou chamar a gente lá e falou, vocês não querem fazer aqui um seriado, 12 episódios? Falamos, vamos. Na realidade, eu e o Renato tinha resolvido parar, nós falamos, vamos parar. Mas aí surgiu isso. E aí nós fomos para fazer 12 programas, ficamos 4 anos, 3 anos e meio, primeiríssimo lugar de audiência. Não dá para mentir, você vê na internet, está lá, os Trapalhões em Portugal. Né? Foi para 12 episódios, ficamos lá quase 4 anos, primeiro lugar de audiência. A gente não podia sair na rua lá em Portugal, foi uma maravilha. Gente, nós temos mais um intervalinho agora, bem rápido, voltamos na sequência com o Persona em Foco. Estamos de volta no Persona em Foco de hoje. Nós temos a Silvia Massari e o Rafael Spaca e eles estão conduzindo um gostoso bate-papo com o nosso convidado especial, Dedé Santana. Todo mundo conhece você como ator, mas você chegou... ator. Eu sou ajudante de palhaço. Mas nos Trapalhões você chegou a dirigir também filmes. Eu queria que você contasse essa experiência como diretor. Eu dirigi vários filmes, né? Meu sonho era ser diretor de cinema, não queria ser ator. E tem um rapaz que pouca gente conhece, que é o Ari Fernandes, que é o diretor do Vigilante Rodoviário. Eu achava ele fabuloso, porque ele conseguia fazer um filme daquele por semana, dirigindo cachorro, que é muito difícil, né? E eu pedi ele para me dar aula, ele não queria. Aí eu falei... Ele falou, vai na minha casa. Eu ia na casa dele, 9 horas da manhã, e ele começava a me ensinar a direita e esquerda, que pula eixo, que faz não sei o quê. E aprendi muito com ele, com o Tanco. Aí chegou o dia que eu fui dirigir o primeiro filme, né? Nossa, eu fiquei muito, mas muito feliz. Aí dirigi vários filmes dos Trapalhões. Aí o Manga estava dirigindo na Globo os Trapalhões. Aí ele foi fazer o Getúlio e pediu, Dedé, você dirige os Trapalhões para mim? Falei, tudo bem. Aí fiquei quase 1 ano e meio dirigindo os Trapalhões e peguei o meu assistente, que era um braço direito meu, que era o Carlos Alberto de Nóbrega. Sim. Ele era o meu assistente. Então, dirigindo os Trapalhões quase 2 anos na Globo e vários filmes, né? Mas tem, graças a Deus, o filme que eu dirigi foi muito bem
aceito, que foi o Mágico de Oroz. Por Você falar sabe. nesse filme, você foi o galã da Xuxa no Mágico Trapalhões e Mágico de Oroz. Tinha uma cena de beijo. Olha onde... Explica pra que ela ia gente chegar. como é que foi beijar a Xuxa. Olha, cara, eu vou falar a verdade para você. O Vitor Lustosa, ele sempre foi meu companheiro, meu amigo, ele me ajudou muito, muito nesse filme, né? Ele co-dirigiu comigo o filme. Aí chegou o dia do beijo. Tinha os caminhões de água preparados, que ia chover, beijava a Xuxa e tal. Eu falei, rapaz, estou tão sem graça. Ele falou, não, vai lá e fala com ela e tal. Já tá, porque a gente tinha o beijo, aí cortava a cena, a gente trocava a roupa e o beijo continuava, a gente todo de branco estava com a roupa, que era o final do filme. Aí eu fui lá e falei, Xuxa, a cena do beijo hoje. Ela falou, sei, a cena do beijo. E daí? Daí é que eu não sou galã de novela. Ela falou, o que que tem? Eu não sei dar beijo técnico. Falei pra ela. E ela falou assim, lasca pra mim. Eu falei, tudo bem. Aí veio lá, tal, eu fiz a cena do beijo, choveu e tal, aí terminou a cena, eu fui lá e falei, Xuxa, como é que foi o beijo? Ela falou, foi xoxo. Foi muito bom isso aí, viu? Dedé, já que o assunto é cinema, nós temos um depoimento aí, gravado, por um diretor de vários dos filmes dos Trapalhões. Bem, é muito fácil falar do Dedé Santana, né? Dedé Santana era uma figura muito querida no grupo, ele era um grande parceiro na equipe. Eu dirigi 5 filmes dos Trapalhões e todas as cenas de luta que eu tinha que compor, eu recorria ao Dedé, porque ele conseguia extrair e me ajudar numa comicidade que também fazia parte dessa estratégia das lutas. Tinha uma comicidade que o Dedé trazia do circo, e essa comicidade fazia parte da linguagem dos Trapalhões. Então o Dedé era muito útil, muito importante em me ajudar como diretor a trazer esse valor para os filmes. E era um cara muito solidário, era um cara entusiasmado, assim. Eu não me lembro de você apresentar uma ideia para o Dedé e ele ficar mal-humorado, né? Porque achava que aquela ideia talvez não fizesse sentido, não tivesse consequência para o filme. Ele sempre olhava com olhares infantis, olhares de criança, olhares curiosos, olhar de quem quer brincar, que precisa ter elementos para poder brincar direito e brincar com talento. Eu queria falar também da figura do Escada, né? O Escada, numa comédia, não é aquele cara que é secundário à cena ou só um coadjuvante que ajuda a piada a acontecer. Ele é mais do que isso. Ele é uma espécie de inteligência cênica da cena. Ele faz a cena ser construída, ele dita o ritmo da cena, ele sabe quando a cena tem que ser acelerada ou quando a cena tem que ser mais devagar. E essa função o Dedé fazia maravilhosamente bem. O Dedé, acho que era esse cara, assim, ele tinha uma consciência da importância dele. E isso eu tenho certeza que enchia ele de orgulho, porque ele deixava isso claro sempre nas nossas conversas. E ao final de cada cena, quando você olhava para ele, ele olhava para você e você sabia que ele queria dizer: fizemos direito, fizemos bem. Valeu, Dedé, super abraço. Caramba. Muito obrigado, Valéria. Isso vindo de você, rapaz, para mim foi um prêmio. Esse seu depoimento para mim foi um prêmio. Muito obrigado, cara. Eu não sei como te agradecer. Obrigado mesmo. Dedé, você dirigiu, né, A Filha dos Trapalhões, Menina dos Olhos. O Mágico de Oroz, a sequência americana dos Saltimbancos Trapalhões e também os Trapalhões no Rabo do Cometa. Qual é o desafio de dirigir animação? Eu tive que vir para São Paulo, porque quem estava fazendo a animação foi quando eu conheci, né, mais a fundo o Maurício, né? E eu botei o Maurício, eu falei, você vai ser ator no filme? Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não vou ser ator. Eu falei, você vai ser ator. E acabei botando ele de ator. Mas a ideia, na realidade, do desenho com a gente partiu do Renato. E uma questão também um pouco de economia de tempo, não era economia de dinheiro, economia de tempo, porque a gente ia ter que fazer 3 filmes naquele ano e mais o meio filme seria feito em desenho. Então eu fui filmar no Scala, rapaz. Eu me lembro que eu tive que usar 3 câmeras, porque eu não tinha tempo. Eu falei, não tenho tempo para parar, voltar. E eu fiz quase que televisão ali, com 3 câmeras, mas foi muito legal, É meio complicado, né? Meio complicado. Tinha uma hora que a gente... Hoje não, hoje a gente tem 1000 recursos, mas naquela altura não tinha. Tem hora que você tinha que falar com desenho
era bem complicado isso aí. Dedé, você falou aí no Maurício de Souza. Nós temos o Maurício de Souza. Oi, Dedé. Fico feliz de te ver aqui virtualmente, em persona. Gosto de relembrar os velhos tempos, quando fizemos juntos o filme dos Trapalhões, lembra-se? Os Trapalhões no Rabo de Cometa, com Mussum, Zacarias, Didi e você. E depois, mais recentemente, você participando do primeiro circo do Novo Mundo, com a Turma da Mônica. Foi magistral. Sua atuação de mestre de cerimônia do circo foi maravilhosa. Saudade, saudade. Vamos fazer mais coisas juntos, tá? Um abração. Tchau, tchau. Valeu, Maurício. Eu e Maurício temos a mesma idade, você sabia, né? Nós dois temos 83, né? Maravilha. Mas, notou nada? Maravilha. Corpinho de 79. Ô, Dedé, você que começou com tanta dificuldade na vida, bastante, que tinha que comer na casa do vizinho. Fora a fome, que eu passei muita fome aqui no Rio de Janeiro, sabia? Quando eu vim para o Rio, passei muita fome. Eu dormia na praia de dia. Imagina. E andava de noite, porque quem dormia de dia na praia era playboy. Se fosse de noite, era vagabundo, eles prendiam. Mas então, aí chegou Trapalhões na sua vida, chegaram os Trapalhões da sua vida. E com eles veio fama, dinheiro, popularidade. Como é que isso mudou a sua vida? Como é que você se sentiu a partir de então? Eu nunca fui muito ligado no dinheiro, né? Eu queria saber o que eu vou fazer para depois saber o que eu vou ganhar, né? Eu sou muito diferente do Renato. O Mussum também era assim, né? Tanto é que eu não soube administrar minha vida comercial, eu não soube administrar. Mas você há de convir que você hoje é uma pessoa pública, famosa, onde você vai, todo mundo te conhece. Em todo lugar, graças a Deus, estou muito bem. É uma mudança de vida muito grande. Não que eu seja mal, estou bem, estou normal, né? Como todo mundo, né? Tenho algumas propriedades, algumas coisas e tal, mas se eu soubesse administrar bem a minha carreira, hoje eu estaria muito bem. Um cara que fez 62 filmes, cara. Eu tenho 62 filmes. Acho que poucos artistas no Brasil têm isso. Estou com mais 3 filmes programados para esse ano, né? Se fosse nos Estados Unidos, com 2 filmes, eu estava Ed Murphy, estava milionário, né? Dedé, meu querido, você no começo da sua carreira participou de um programa ao lado do nosso grande, querido mestre, Manuel de Nóbrega, que foi a Praça da Alegria. Recentemente você voltou para A Praça é Nossa, do Carlos Alberto de Nóbrega. Como é que foi essa sua participação no programa do Carlos Alberto? O primeiro dia foi muito emocionante, né? Que eu me lembrei muito do pai dele. Eu acho que se não fosse o Carlos Alberto, a dupla Dedé e Didi não existia mais. Porque eu fiquei preso na Excelsior por um contrato, o Renato teve que sair e ele foi fazer a praça, né? Com o Manuel de Nóbrega. E era a Praça da Alegria, né? A Praça da Alegria. E aí depois meu contrato terminou e eu fiquei fora. A realidade, a Excelsior fechou. E eu fiquei desempregado também. E eu estava ali e encontrei o Carlos Alberto. Falei, Carlos, como é que faz? Ele falou, fazer uma coisa, Dedé. Eu estou fazendo quadro com o Renato, mas acho que o cara ideal é você mesmo. Eu vou falar para o meu pai que tenho prova na faculdade e você faz no meu lugar. Aí foi assim, ele dizia, vou fazer prova, pode botar o Dedé? Você não pode? Não pode, então põe o Dedé e tal. E o Renato adorou, né? Porque o Renato eu conheço ele no olhar, ele me conhece. Aí foi muito bem. Aí outra semana ele falou, tenho prova na faculdade, pai, e tal. Põe o Dedé de novo. Na terceira vez o Nóbrega falou, para de conversa, Carlinhos. Você quer que o Dedé fique, deixa ele ficar. Dedé, a Praça é Nossa, programa do SBT. Olha só quem gravou umas palavras carinhosas para você, hein? Dedé, falar de você é falar da história do humor no Brasil. Porque eu fui amigo e tive a honra de trabalhar com um tio seu, chamado Colé. Foi um grande comediante, um grande artista de teatro, que hoje em dia ninguém, infelizmente, se lembra mais. E a sua família toda, vocês têm arte, o seu DNA é de circo, ou seja, a grande escola do artista certamente é o circo. E você é uma das pessoas, você sabe disso, eu já falei isso várias vezes,
talvez a mais importante pessoa que tenha trabalhado ao lado do Renato Aragão. Porque você sabia tudo do Renato, a respiração dele, tudo, você sabia tudo. E na época da Globo, várias vezes eu pedi para você dirigir os Trapalhões, e ninguém melhor do que você para ter que dirigir aquele programa. Porque você realmente é um grande artista. Você é uma pessoa que tem a humildade do escada. Você é uma pessoa que sabe fazer rir na hora que precisa dar risada. Não é aquela risada forçada. O seu riso é contagiante. E nós precisamos muito de pessoas como você, que fazem a gente rir. Porque diz um ditado chinês, precisa muito mais de um sorriso aquele que não tem um sorriso para dar. Eu me orgulho de ser teu colega e teu amigo. Beijão. Muito obrigado, Carlinhos. Você sabe que se não fosse você, a dupla Dedé e Didi tinha terminado ali, né? Você que deu a mão, você que fez continuar essa dupla que acabou ali nos Trapalhões, né? Nós devemos muito obrigado, eu devo muito a você, Carlinhos. Beijo. Muito bem, nós vamos agora ao último intervalo de hoje. Voltamos já com o Persona em Foco. Último bloco do Persona em Foco de hoje, nós temos o Rafael Spaca, a Silvia Massari, ainda tem algumas perguntas para serem feitas para o Dedé Santana. Dedé, nós falamos tanto de palhaço aqui e você está fazendo agora no teatro um espetáculo chamado Os Palhaços com Fioravante Almeida, né? E como que é dar um enfoque no palhaço agora no teatro? Esse maluco, Fioravante Almeida, depois ele me contou mais ou menos como aconteceu a coisa, né? Ele conseguiu meu telefone, ligou para mim e falou, Dedé, queria convidar você para fazer teatro. Eu não queria fazer teatro, né? Assim, tal, que eu acho que eu não sou ator de teatro, eu não tenho público de teatro, sei lá o quê. Eu sou mais de televisão e cinema, né? Aí ele falou, mas a peça que eu vou fazer é palhaço. Eu falei, que palhaço? Não, quero fazer. Eu quero fazer, ainda falei com ele, eu sou 8ª geração circense, fui palhaço com 7 anos de idade, tá fechado? Eu falei, tá fechado. Olha, eu vou botar teu nome, aí não tem mais, tá fechado, pode fechar. E eu sou no fio do bigode, eu falei, tá feito. Aí ele falou, você me manda o texto? Manda. Quando eu li o texto, me deu uma friagem na garagem. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui. O texto era maravilhoso, lindo. Fiquei com muito medo no começo, assim e tal, mas aí fui pegando segurança com o Alexandre Borges. Muita segurança e o apoio do Fioravante, me dando apoio. Mas o Alexandre, eu não sabia que ele era tão bom diretor, um ótimo diretor. Dedé, não poderia faltar aqui o depoimento desses 2 colegas da peça Palhaços, do Timochenko Web, né? Timochenko. Dedé, meu irmão, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu talento, dedicação, companheirismo na montagem da peça Palhaços. Você e o Fioravante Almeida, olha, fizeram um trabalho sensacional. Estou super feliz de estar aqui falando um pouquinho de você. Quero dizer que você é uma bênção, você gosta dessa palavra, né? Uma bênção na minha vida. Nós tivemos pouco tempo de ensaio, 1 mês praticamente, a gente já estava estreando em Brasília. Tem sido maravilhoso trabalhar com você, um aprendizado. Adoro ser o seu escada, adoro estar com você, estar com você todos os dias, trabalhar com você e tenho aprendido muito. Obrigado pela generosidade, pelo carinho, pelo amor. Você sempre inteiro, sempre com sensibilidade, dedicação, um sorriso no rosto. É um exemplo para todos nós, Dedé. Você nos mostrou o que é ser um artista de verdade. E eu aprendo cada segundo com você, como homem, como cidadão, como artista e como palhaço, né? Palhaço que você está me ensinando a ser um pouco palhaço. Obrigado, meu irmão. Eu te amo e eu te desejo tudo de bom, muita saúde e até o próximo trabalho. Grande beijo, Dedé. Valeu! Você é fera, cara. Te amo.
Eu falo uma coisa aqui, né? Eu estou muito feliz de fazer essa peça, porque nesse nosso país, onde as pessoas com mais de 76 anos, né, 80 anos, são colocadas meio de lado. Eu estava fazendo 83 anos quando eles me colocaram. Muito obrigado a você, Fioravante. Muito obrigado, Alexandre Borges, pela paciência que teve comigo. Valeu. Um beijo. Dedé, com o fim do grupo, o que é que você foi fazer? Alguns outros programas. Eu fiquei 4 anos em Portugal, depois eu vim para cá, eles me chamaram para fazer a escolinha, né? Do barulho, a escolinha do barulho, ali foi uma parada dura, porque gravaram 3 programas e me botaram de professor, rapaz, era pergunta para tudo quanto é lado, e ali eu tive a honra de trabalhar com grandes comediantes, né? Que eram vários comediantes ali, e teve um cara que eu fiquei apaixonado por ele, que era o Tiririca. Você fez Zorra Total também? Fiz Zorra com Rassum, rapaz. Fez Zorra, né? com Rassum. Eu e o Rassum fizemos, eu fazia uma dupla com ele ali, né? Dedé e o Comando Maluco. Isso aí aconteceu quando eu falei assim, eu vou largar um pouco de televisão. Estava largando televisão, fui morar em Blumenau. E lá eu encontrei um rapaz que trabalhava com o Beto Carreiro, deu uma ligada para mim, falou, o Beto quer falar com você. Eu conheci o Beto com 17 anos de idade, aí fui para lá, o Beto falou, olha, eu quero fazer um programa de televisão aí, mas eu já apresentei 2, 3 pessoas, o Silvio Santos não aceitou. E eu acho que se eu apresentar você para ele, vai... Aí o Beto Carreiro ligou para o Silvio Santos e falou, ô Silvio, dá para me fazer o programa? O Silvio falou, quem que você tem? Ele falou, Dedé Santana. Ele falou, tá feito. Pode fazer o programa. Aí eu fui fazer o Comando Maluco, que durou 4 anos, né? E teve muitos horários que a gente ganhava da Globo ali, com aquele programa sem muito recurso que a gente não tinha. Você falou em Tiririca, e o deputado federal Tiririca é o responsável por terem outorgado a você o título de embaixador circense, embaixador do circo no Brasil, não é isso? Foi ele que me deu isso. Ele que fez essa homenagem a você, foi o autor. Falou, embaixador do circo no Brasil tem que ser o Dedé, e todo mundo, a classe circense toda concordou. E agora o palhaço me deu, eu ganhei aquela medalha, né, um brasão, eu não sei se eu tenho um retrato aí para mostrar, mas eu ganhei aquele brasão, né? Eu sou comendador da cultura. Exatamente. Eu nunca pensei em uma coisa dessa, meu Deus, né? Merecido. E agora eu fui indicado no prêmio Aplauso, né? Ganhei, né? Eu vou receber o plano agora, não sei que dia 29, Aplauso. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Pela sua peça. Pela peça, todos os dois pela peça. Maravilha. Você vê que essa peça foi muito boa para mim. Dedé é uma pessoa que também está nessa luta pela valorização, pelo reconhecimento do artista circense, fez questão de gravar uma mensagem para você. Nós estamos aqui no Centro de Memória do Circo, cuja missão é preservar e difundir e exaltar a memória do circo brasileiro, e você é a memória viva do circo, você é a exaltação, a prova da pujança, da força do circo brasileiro, né? Do circo-teatro. Essa escola de onde veio sua mãe, de onde veio o seu pai, seu padrasto, e essa escola, essa força de produzir grandes artistas, grandes palhaços atores, que do circo passou pela revista e foi para a telona, para a telinha. Agora ir para o teatro com a peça Palhaços, com Fioravante, com Alexandre Borges. E essa força de estar viajando o país todo, numa nova linguagem, é muito bonito. Mantendo a tradição do circo e mostrando a sua força. Ô, Dedé, obrigada, viu? Oh, querida. Eu que agradeço a você tudo que você tem feito pelo circo. Talvez você tenha feito... eu tenho certeza, você tem feito muito mais do que eu pelo circo. Eu tenho certeza disso. Dedé,
Você fala que é a 8ª geração circense da família, né? Já pensou, rapaz? Tem alguém entre filhos e netos que você enxerga que pode dar continuidade a essa linhagem circense e formar a 9ª geração? Eu posso falar a verdade para você? Eu sou meio covarde, eu não queria que nenhum dos meus filhos trabalhasse nisso. Isso. Porque não depende só de talento, vocês que trabalham sabem, depende também muito de sorte, né? E hoje em dia você vê, eu estava vendo no ano passado, eles formaram quase 4.000 atores e atrizes formados em escola, tablado, Wolf Maia, não sei o que. Onde é que eles vão colocar essa gente toda? Não tem como, né? Então, eu não queria nenhum dos meus filhos metido nisso, falei, vai fazer outra coisa. Mas teve uma menininha lá, mais nova, que foi escondida de mim, eu pensei que ela estava fazendo advocacia, ela foi tal, e foi indo, e aí, quando eu vejo, ela vai estrear uma comédia no teatro, lá em Itajaí. Eu falei, eu não vou ver. Eu falei que não queria ela metida nisso aqui e tal. Aí, eu tenho uma filha que é psicóloga, da Inara, e ela falou, não, pai, não faz isso, você vai causar um trauma para ela e tal, vai lá assistir. Eu fui assistir a peça, mas eu dei tanta risada com ela, mas tanta risada. Eu cheguei, ela ficou me olhando assim, parada. Eu falei, minha filha, você não podia fazer outra coisa na vida, não. Você tem que fazer isso mesmo, né? E aí ela foi fazer o teste com a Ana Rosa, olha como é que é a vida. Foi fazer o teste com a Ana Rosa, no Violeta, na Janela, e ganhou o primeiro lugar. E foi fazer, está fazendo a peça. Eu fui ver a peça, eu ri muito com ela no outro, e chorei muito com ela nessa peça, que é Yasmin Santana. Quem quiser ver, ela tem aquele Instagram, aquele negócio. Yasmin Santana já fez 3 filmes, né? Ela está indo muito bem, graças a Deus. Eu não queria, mas não teve jeito. Agora é bonita, viu, Atílio? É bonita. Puxou a mãe, claro. Ainda bem, né? Graças a Deus. Dedé, para encerrar o programa. Já. O pessoal está com rápido, fome, é isso? Dedé, palhaço, ator, diretor, produtor. Você já exerceu várias funções no campo das artes. Para quem está começando agora, qual é o requisito mais importante? Qual é a mensagem que você deixaria para quem quer ingressar na carreira artística? O quesito mais importante eu aprendi com o Mussu. Por incrível que pareça, com os anos todos de circo, de teatro, de televisão, cinema, fiz rádio também, mas o quesito mais importante, quem me ensinou, foi o Mussu, que é a humildade. O Mussu me ensinou muito de humildade, sabe? A humildade é muito importante. Quando o cara... Isso aí também eu aprendi no circo. Quando o cara chega e diz, eu sou um bom palhaço, eu sou ótimo, ele acabou. Né? Ele não pode nunca se achar o bom, o maravilhoso, ele tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que é isso. Né? Quem sou eu, né, cara? Quem sou eu, cara? Obrigado. Obrigado. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na Globo, eu tinha 30 páginas para decorar, tinha texto com todo mundo, e ele falou, eu falei, compadre, me dá uma carona, ele falou, tudo bem, ele passou em casa, me pegou, eu falei, estou com muito texto para decorar, não quero ir dirigindo e tal, e eu fui no carro lendo e tal, e cheguei na Globo, passei por um, por outro, quando chegou no camarim, ele falou, meu compadre, é isso mesmo? Eu falei, isso mesmo o quê? Você não cumprimenta ninguém, cara. Eu falei, não, cara, isso aqui eu estou preocupado. Não, volta lá e cumprimenta. Fez eu voltar, cumprimentar o porteiro, não sei o quê. Tive que cumprimentar todo mundo para voltar para o camarim.